Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele recebeu uma incumbência muito santa de vir à terra, realizar um sacrifício, irmãos, em nosso favor, sofrer algo que eu deveria sofrer, que o irmão, a irmã, o senhor, a senhora, algo que nós deveríamos passar. Ele veio fazer uma obra vicária em favor de outra, ou seja, ele veio, realizou esta obra em nosso favor, em nosso benefício. E aí, irmãos, este momento de santa comunhão torna-se tão importante para nós apostólicos, por estarmos aqui, irmãos, fazendo parte de uma igreja que surgiu para ser, irmãos, a verdadeira igreja de Cristo, para esclarecer ao mundo coisas importantes, fatos, histórias, fazer com que estes fatos que aconteceram no passado fossem esclarecidos, a verdadeira doutrina de Jesus e dos apóstolos e dos profetas fossem ensinados de uma forma perfeita e clara. E nós que somos esta igreja, temos, irmãos, o dever de amar esse Jesus e valorizar esta vida preciosa que veio à terra, que aqui fez uma obra vicária, que lutou e sofreu por nós. É claro que neste momento de Santa Comunhão, quando falamos de Jesus, nós lembramos muito do amor de Deus. Se não fosse, irmãos, o amor do Pai, o amor de Deus, nada disso aconteceria. Nós não teríamos este momento. O apóstolo São João fez questão de deixar uma coisa bem clara em seu evangelho, quando ele escreveu assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os irmãos conseguem assimilar o que essas palavras significam? Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. Jesus já estava com Deus desde o princípio, desde o início de tudo. O seu Filho já estava com ele. Prova disso é que nós lemos lá em Gênesis, no primeiro livro da história sagrada. Quando o Pai criou tudo, Ele foi fazer o homem, Ele diz: façamos. Estava Ele e o seu Filho. E aí, vendo a incredulidade dos corações, a maldade dos corações, pessoas que pecaram, que perderam a natureza divina, irmãos, que deixaram de ser santas, porque foram criadas santas. Deus não criou o pecado. O pecado é uma consequência da desobediência do homem, que sempre foi desobediente. Engraçado, irmãos. Era para ser assim? Foi Deus que criou, Ele criou tudo perfeito. Fez um homem à sua imagem, à sua semelhança, fez perfeito. Só que um detalhezinho nos chama a atenção. Ele deu ao homem a autoridade de escolher o que ele quer. Imagine o amor de Deus. Fez tudo perfeito, tudo certinho, mas ainda colocou, deu ao ser humano a autoridade de ele decidir o que ele quer da sua própria vida. E pasmem os irmãos, desde o começo, o primeiro casal já fez a escolha errada. Escolheu o pecado, escolheu o erro, desobedeceu a Deus. E aí depois disso, irmãos, o que nós vemos? Até hoje, pessoas
que têm tudo para fazer boas escolhas e acabam escolhendo o que é mais difícil. Acabam escolhendo aquilo que não vai te trazer benefício nenhum, que não vai te trazer prazer nenhum para a alma, que não vai deixar você, a senhora, o Senhor, mais perto de Deus nunca. Muito ao contrário, que vai te afastar, te distanciar de Deus. E aí, prezados, Ele amou o mundo de tal maneira que precisou enviar o seu Filho para salvar a humanidade. O que significa? Que tudo estava perdido para Ele, sim. A única coisa que era possível fazer era enviar o seu Filho para salvar este mundo. Irmãos, será que foi fácil para Deus fazer essa escolha? É claro que por mais que nós tentemos, por mais que nós procuremos, é difícil se colocar no lugar de Deus nessa situação. Escolher a criatura que Ele tinha criado, e que Ele muito amou desde o início. O homem pecou, entristeceu, afastou de Deus, só que o amor dele não parou, ele continuou amando o mundo, amando a sua criatura, ele continuou amando de verdade. Só que o amor que ele tinha pelo seu filho era um amor, irmãos, era algo realmente muito superior a tudo. Aí ele se viu na necessidade de enviar o seu filho Jesus para vir à terra. Aí São João escreveu essas palavras tão sublime, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta, irmãos, é uma frase muito usada e conhecida no mundo todo, só que interpretada da forma correta, aí que é a questão. E nós sabemos que isto tem um significado muito profundo em nossa vida, porque está dizendo aqui que Deus me amou, Deus te amou, Deus quis que o seu bem, a sua vida, fosse preciosa, e Ele sabia que para o sucesso do ser humano, para a vida feliz do ser humano, era preciso a vinda de seu Filho a esta terra. Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, cumpriu um ministério tão precioso, irmãos. Sua infância foi muito linda, nasceu de uma virgem santa e pura, uma história linda que os irmãos sabem, a história de Jesus. O nascimento dele, cercado de coisas lindas, de ensinamentos, de revelações, enfim, ele veio. Quando já estava com sua idade de iniciar seu ministério, foi batizado por São João Batista, e naquelas bodas de Canaã da Galileia, ele iniciou o seu ministério. Ele realizou o seu primeiro milagre, e aí foram 3 anos de grandes realizações, de grandes feitos. Um homem que sempre provou a firmeza, aquilo que ele veio fazer, ele sabia o que estava fazendo. Mas, irmãos, o que eu quero frisar bem hoje, nesta reunião de Santa Comunhão, hoje nós temos Jesus aqui, todos os santos do nosso Pai estão presentes, acompanhando esta reunião, e logo mais Ele vai ungir esses elementos. Eu quero, irmãos, frisar a última semana de Jesus aqui na terra, os últimos dias, principalmente, irmãos, quando Ele instituiu a Santa Comunhão e depois foi para o Getsêmani orar. Acontece que começou aquela semana última de Jesus, Ele entrando triunfantemente em Jerusalém, montado em um jumentinho, aquela história linda, que Ele foi aplaudido, as pessoas colocavam ramos para Ele passar. Ele entrou de fato como um rei, um majestoso, mas um rei celestial. Ele realizou ali fato que ficou na história da humanidade. Irmãos, na noite em que Ele foi traído, Ele reuniu os seus discípulos para instituir o sacramento da Santa Comunhão. E Ele fez aquilo ali, algo muito grande. Na aulinha que nós falamos hoje aos obreiros, contei um fato para os irmãos, que Ele lavou os pés dos seus discípulos, nos gestos de humildade, de submissão. E coisas grandiosas aconteceram naquela cerimônia.
de Santa Comunhão, quando a mulher chamada Maria ungiu Jesus com um óleo perfumado, de um perfume muito caro, o que gerou alguma indignação daqueles homens que não entendiam a perfeita missão de Jesus. E depois que ele instituiu a Santa Comunhão, que ele deu instruções aos seus discípulos, aconteceu algo que para eles, para os discípulos, foi muito diferente. Ele chamou os seus discípulos para orarem com ele. Após ele sair daquela casa onde ele estava ministrando a Santa Comunhão, instituindo a Santa Comunhão, porque foi naquela noite que ele, quando repartiu o pão, deu aos seus discípulos, após dar graças, ele falou: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele estava deixando bem claro que ele daria sim sacrifício e que a partir de então ele seria o alimento para a sua igreja e para o seu povo. Irmãos, ele chamou os seus discípulos para orar com ele e foi até o Getsêmani. Convidou em especial 3 discípulos para se retirar um pouco mais adiante e orar com eles: São Pedro, São Tiago e São João. Jesus estava passando por um momento muito difícil em sua vida. E ele contou com esses 3 discípulos. Jesus gostava de todos, amigo de todos, inclusive do seu traidor, porque Jesus nunca odiou ninguém. Jesus foi santo, perfeito. Ele nunca guardou raiva de ninguém, nem mágoa de ninguém. Mesmo do seu traidor, que na mesa, quando eles estavam reunidos, quando ele anunciou: um de vocês irão me trair, que eles se perguntaram: mas quem vai trair, mestre? Aquele que eu der um bocado molhado vai me trair. Ele deu aquele pão para o Judas e disse a ele: vai, faça logo o que você está para fazer. Até este momento, nós vemos um Jesus consciente que a sua hora estava chegando, que ele estava preparado para dar-se em sacrifício. Só que, quando chegaram no Getsêmani, os apóstolos viram em Jesus uma grande aflição. Jesus estava preocupado, ele estava abatido, o seu semblante estava fechado, ele estava sentindo uma grande tristeza, um grande aborrecimento. Coisas que em toda a vida de Jesus, nenhum de seus discípulos tinha visto Jesus daquela forma. Eles nunca tinham visto Jesus abatido, triste. Nunca, nunca. Como? Um homem que andou sobre as águas, que onde chegava levava multidões, dava visão a cegos, fazia aleijados andar novamente, pessoas paralíticas em cama há muitos anos. Jesus dava vida com a sua mensagem de ânimo, de fé. Ele sempre esboçou este homem um lado bom. Nunca viram Jesus abatido. Quando ele entrou no templo, isso foi também na última semana dele, que ele viu que aquele templo estava sendo usado para vendas, para negócios. Ele ficou bravo mesmo, porque ali era a casa do seu pai, não era covil de ladrões e salteadores. Quando ele fez aquilo, ele estava mostrando que ele tinha poder e autoridade para fazer em nome de Deus o que ele veio para fazer. Era diferente. Naquela noite no Getsêmani, Jesus estava aborrecido. Ele se retirou um pouquinho além dos 3, São Pedro, São Tiago e São João, para orar. E ele, irmãos, fez uma oração muito importante, que mostra a preocupação de Jesus, que mostra o seu espírito abatido, que mostra como ele estava naquele momento, como o seu coração estava. Ele orou assim: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a vossa vontade, não a minha. Irmãos, como?
Ele veio para sofrer e morrer, ele sabia disso. Ele sabia que a sua missão iria vir a esta terra, salvar pessoas, ajudar pessoas, dar uma doutrina para os homens, mas que ele iria ser rejeitado, ser odiado, ser condenado injustamente, ser crucificado. Ele sabia disso. Só que ele orou, e com essas palavras ele mostrou que, embora sendo um lado espiritual, santo, perfeito de Jesus, ele viveu como nós, como homens. E todos nós que somos dotados de sentimentos, nós temos medo, nós temos pavor, nós temos agonia, nós sentimos essas coisas que Jesus estava sentindo naquele momento, antes de ser preso. Diferente de nós, irmãos, que só enxergamos o agora. Nenhum de nós enxergamos o que vai acontecer daqui para frente. Daqui 1 minuto seguinte, daqui 1 hora, daqui 2 horas, amanhã, semana que vem. Ninguém sabe. Jesus tinha o nosso lado carnal, porque nasceu da Virgem Maria. Só que ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que os homens já estavam vindo para prendê-lo. E ele sabia que ele ia ser condenado de uma forma injusta e iria morrer. Só que, irmãos, nós entendemos o seguinte: não estava preocupado com a morte física propriamente dito, mas a agonia do homem, o pecado dos homens estava sobre os seus ombros. O que lemos nas Escrituras Sagradas é que ele ajoelhou e colocou o seu rosto em terra e que clamava: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele voltou para encontrar com os seus 3 discípulos que ele amava, que ele tinha uma autoestima e que ele pediu para que estivesse com ele naqueles momentos de agonia. Quando ele voltou, encontrou os 3 dormindo. Ele acordou aqueles discípulos e disse a eles: não podem nem 1 hora vigiar comigo? Aí ele disse uma frase que o mundo entende de uma forma totalmente diferente. Se ecoou até os nossos dias, irmãos. Isso nós ouvimos e ouvimos. As pessoas falam isso de uma forma errada. Mas ele disse: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O lado espiritual sabia que tudo aquilo ele teria que passar, teria que suportar, mas o corpo, a carne, não estava suportando aquela agonia, aquela ansiedade, aquela coisa pesada que ele estava sentindo. E ele voltou para orar. Se retirou novamente dos seus discípulos e continuou orando: Pai meu, se este cálice não puder passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Ele pediu novamente para Deus. Irmãos, é muito interessante isto. Como Deus, o Pai, ouviu essas palavras, sabendo que a humanidade precisava do sacrifício de seu filho, sabendo que a criatura humana precisava do sacrifício do seu querido filho, e o seu filho pedindo: Pai, tira de mim esse cálice, afaste de mim. Um pai que vê um filho seu pedindo alguma coisa,